Oi pessoal, bom dia! Adotei um modelo novo aqui, vou usar o quadro, vamos ver se vai dar certo, tá? A gente tá experimentando qual vai ser o melhor modelo para dar aula para vocês. Enfim, chegamos ao livro 2, esse é o primeiro capítulo do segundo livro, tá? Ou seja, o capítulo 9, porque vai numa sequência. E ele fala sobre ligações químicas. A gente não vai se aprofundar em propriedades periódicas. A gente viu tabela periódica na semana passada. Vocês vão rever esse conteúdo no primeiro ano, porque o nono ano é bastante introdutório. Então ele fala um pouquinho de cada coisa, para você construir e aprofundar o conhecimento mesmo mais para o ensino médio. Mas aí, como a gente não vai falar profundamente de propriedades periódicas, eu vou dar uma pincelada aqui na aula de hoje, só para a gente conseguir entender melhor como é que se formam as ligações das diferentes substâncias, tá? Na aula passada, a gente viu a divisão da tabela periódica, a gente viu que a gente tem elementos que se dividem em metais, que é a maioria da minha tabela. Vou mostrar ela aqui para vocês, tá bem? A maioria dos elementos conhecidos se caracterizam como metais. E a gente sabe algumas propriedades dos metais, né? Eles são dúcteis, eles são maleáveis. Dúctil é a capacidade de fazer fio, tá? A gente consegue moldar o meu metal até que ele vire um fio. Tanto que a gente tem fio de ouro, fio de cobre, fio de prata, enfim, por aí vai. Os metais conduzem bem calor e conduzem bem eletricidade. Aí a gente pode fazer um paralelo com a aula de física. Por que eles conduzem bem eletricidade? Porque eles têm elétrons livres, tá? E por que eles têm elétrons livres? A gente vai entender melhor quando a gente estudar a ligação metálica, que é o tipo de ligação que forma os metais, tá bem? Então a gente tem a maioria dos elementos classificados como metais. A gente tem os ametais ou os não metais. Isso inclui o hidrogênio, porque o hidrogênio não é um metal, tá? E a gente tem os gases nobres. Vamos levar nossa atenção para os gases nobres. Por que eles recebem esse nome? Eles recebem esse nome, porque gases, não é mesmo? É o estado físico deles. 2, porque eles não precisam se ligar a outros átomos para existir. A sua substância, ela não precisa estar ligada, a substância formada, ela não precisa estar ligada a outros átomos, ela não precisa se ligar para ter estabilidade. Os átomos dos gases nobres, eles não precisam estar em uma ligação química para ter estabilidade. Eles conseguem ser encontrados na natureza na forma atômica, ou seja, um átomo isolado, tá? Por que isso é uma característica especial? Porque os outros elementos não possuem essa propriedade. Eles vão ser encontrados na natureza ligados ou entre si, átomos do mesmo elemento, ou com outros elementos, com átomos de elementos diferentes, para poder formar as diferentes substâncias que existem e que a gente tem contato, tá? Os gases nobres, eles não precisam se ligar, por isso que eles ganham essa nomenclatura de nobres, tá? E é observando os gases nobres que começa-se, então, a produzir uma teoria para explicar as ligações químicas. O que esses elementos têm de diferente que eles não precisam se ligar a outros para adquirir estabilidade? Uma coisa que os gases nobres têm em comum é a camada de valência completa. E vamos lá, o que é a camada de valência? Camada de valência é a última camada do meu átomo, tá? É a camada mais distante do núcleo, tá bom? Então, se eu desenho aqui, por exemplo, um átomo aqui qualquer, eu tenho aqui o meu núcleo, tá? E eu tenho diferentes camadas. Vou colocar 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, tá? Neste caso aqui, que meu átomo tem 7 camadas, a última camada é a minha camada de valência, tá? A camada de valência é a última camada do átomo, tá bem? Qual é o máximo de camadas que um átomo pode ter? 7. Por isso que eu desenhei logo as 7 camadas aqui. E eles se relacionam com os períodos da tabela periódica. A aula passada a gente estudou família, período, lembra? Vou olhar aqui que tem numeração, tá? Aqui eu tenho os meus períodos, tá? Eu tenho do período 1 até o período 7. Qual é a relação dos períodos com o número de camadas? Os elementos que estão no primeiro período, que são apenas 2, né? Hidrogênio e hélio. Hidrogênio e hélio são os meus 2 elementos do primeiro período.
No primeiro período, o átomo só tem uma camada. No segundo período da tabela periódica, os elementos que se encontram no segundo período possuem 2 camadas eletrônicas. Os que estão no terceiro período possuem 3 camadas eletrônicas, e assim por diante. Então, os elementos que estão no sétimo período possuem 7 camadas eletrônicas. Como é que a gente chama essas camadas? Camada K, camada L, M, N, O, P e Q, tá? São as minhas camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P e Q. Vamos lembrar que o átomo de Bohr, né, o modelo atômico de Bohr, ele definiu o quê? Que o átomo tem camadas e cada camada tem uma quantidade específica de energia. Se cada camada tem uma quantidade específica de energia, elas conseguem comportar um número determinado de elétrons. Então, se o meu átomo tem 20 elétrons, os 20 não se distribuem de maneira aleatória, tá? Eles preenchem a camada conforme a quantidade de energia que aquela camada possui, tá bom? Então, cada camada, ela comporta um número máximo de elétrons. E cada camada é formada por uma subcamada, tá? As camadas são formadas por subcamadas. Quais são as subcamadas? As subcamadas são S, P, D, F. Essas são as minhas subcamadas, tá? Cada subcamada também comporta uma quantidade determinada de elétrons. Então, na camada S, você consegue comportar 2 elétrons. Na camada P, 6. Na camada D, 10. Na camada F, 14. Dependendo da quantidade de subcamadas que formam a minha camada, é que eu tenho a quantidade de elétrons que cabem naquela camada, tá? A camada K, ela é formada apenas pelo subnível S. Vou colocar aqui do lado. K, L, M, N, O, P, Q. Camada K é formada apenas pelo subnível S. E o subnível S comporta 2 elétrons. Camada L é formada pelo subnível S e P. 6 elétrons com 2 elétrons. Logo, a minha camada L comporta 8 elétrons no total. Camada N tem o subnível S, P e D. Comporta no total 18 elétrons. N comporta AS, AP, AD e AF. Comporta 36 elétrons. O O você repete. AP você diminui agora, só cabe S, P e D. 18. Aqui é 16. E a camada Q, S e P comporta 8 elétrons, tá? Você vai pensar agora, meu Deus, Carol, eu não entendi nada. Seguinte, pessoal, isso aqui dá origem ao diagrama de Pauli, tá? O que é o diagrama de Pauli? O Cauã, inclusive, falou na última aula se a gente ia ter que gravar esse diagrama. O diagrama de Pauli tem até aqui na minha tabela periódica. Ó, tá vendo? O diagrama, ele representa e informa a distribuição eletrônica daqueles elétrons presentes no átomo. Então, ele informa a posição que os elétrons ocupam e qual camada aqueles elétrons ocupam. Por que cargas d'água isso é importante para a gente? Porque é a quantidade de elétron na camada de valência que vai determinar o tipo de ligação e a quantidade de ligação que o meu átomo precisa fazer, tá? Por que os gases nobres eles não precisam fazer ligações para existir? Porque a última camada deles, que é a camada de valência, é uma camada completa. Lembra que eu falei que na primeira camada aqui só cabem 2 elétrons? O hélio possui exatamente 2 elétrons na sua camada, na camada S, que é a última camada. O restante 2 elementos, do neônio para baixo, todos possuem 8 elétrons na última camada. A gente chama então de teoria do octeto. Por que teoria do octeto? Porque para atingir a estabilidade, os átomos vão se ligar para atingir 8 elétrons na última camada.
para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Configuração eletrônica é a configuração dos elétrons. Então, para atingir a configuração de um gás nobre, eles vão formar as ligações, a fim de atingir o quê? 8 elétrons da última camada. Menos hidrogênio, né? O hidrogênio não tem só uma camada. Então, ele vai atingir o quê? A quantidade de elétrons que tem o hélio, que é o gás nobre semelhante a ele. Ou seja, 2 elétrons, para que a sua camada também fique completa. Ah, Carol, isso explica, então, a ligação de todos os elementos? Não. A teoria do octeto, ela serve muito bem, e é a teoria que a gente estuda no ensino médio, tá? Por quê? Ela serve para os elementos representativos. Ela comporta muito bem as ligações dos representativos. A maioria aqui dos elementos de transição, eles não obedecem essa regra, tá? Tem outras regras para explicar, a teoria dos orbitais, enfim, para explicar ligação química. A gente não se aprofunda nisso, porque pra gente a teoria do octeto já explica muito bem a ligação da maioria das substâncias que a gente lida no cotidiano, no dia a dia, tá? Por isso que a gente fica na teoria do octeto. É só importante a gente entender que existe exceção, tá? Não é tipo, oh meu Deus, a teoria explica tudo, beleza, tranquilo. Não, existe exceção. Uma teoria que nos serve para explicar a maioria das substâncias que a gente lida no cotidiano, tá? Com base nessa teoria, que é a teoria do octeto, a gente explica as ligações que acontecem, as ligações iônicas e as ligações covalentes. Na aula de hoje, a gente vai se aprofundar nas ligações covalentes, tá? A ligação metálica, ela não é explicada pela teoria do octeto, ela é explicada pela teoria do mar de elétrons, que a gente vai estudar também um pouquinho mais à frente, tá? Então, hoje, o que eu preciso de vocês? Que vocês entendam teoria do octeto e entendam ligação covalente. Então, recapitulando, o que é a teoria do octeto? Os átomos vão se ligar a fim de atingir a estabilidade de um gás nobre. Por que a estabilidade de um gás nobre? Porque os gases nobres possuem a camada de valência com 8 elétrons, a camada completa, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons na última camada, mas a sua camada está completa, porque a camada dele é a camada 1, e a camada 1 só comporta 2 elétrons, tá bem? Sobre o diagrama de Pauli, a gente não tem que decorar o diagrama, a gente tem que saber ler o diagrama. Entender com base nas informações que são dadas no diagrama, as informações que a gente pode extrair dali, tá bom? Então, vamos para as ligações covalentes, e aí eu vou dar uma pincelada também no meu diagrama. A ligação covalente, ela forma compostos moleculares, tá? Forma moléculas, mas a gente também tem compostos que são chamados apenas de compostos covalentes, que é o exemplo, por exemplo, que é o exemplo do diamante, por exemplo. Porque é um exemplo do diamante. O diamante é formado por ligações covalentes entre átomos de carbono, porém não forma uma molécula. Você forma, na verdade, um composto, que a gente chama de composto covalente, porque apesar de ser feito por ligações covalentes, você não tem uma quantidade determinada de átomos ali que formam aquela substância. O diamante é formado por uma quantidade determinada de átomos de carbono, que são ligados por uma ligação covalente. Então é só tomar cuidado com a terminologia, tá? Nem tudo que é formado por ligação covalente é molécula, tá? Mas a gente vai estudar em si as moléculas que são formadas por ligação covalente, tá bom? Toda molécula é formada por ligação covalente. Nem todo composto que é formado por ligação covalente é efetivamente uma molécula, tá? Mas é a maioria e é o que a gente vai estudar preferencialmente, tá? Só pra gente saber que isso existe, ok? Então vamos lá. Como a gente monta compostos covalentes? Os compostos covalentes, eles são ligados, né? A ligação covalente, a base dela é o compartilhamento de elétrons. Vou até escrever aqui. A base dela é o compartilhamento de elétrons. Eu espero que esse vídeo tenha menos de 20 minutos, estou me esforçando para. Talvez 25, tá? É o compartilhamento de elétrons. Você compartilha elétrons entre os átomos. Exemplo, cloro. Cloro, cloro. O gás cloro é formado por 2 átomos de cloro. Como se forma o gás cloro? Cloro pertence à família o quê? 17.
Família 17 é a família dos halogênios, tá? Vamos lembrar o nome das famílias que a gente viu na aula passada. Família dos halogênios. Se está na família 17, eles têm o quê? 7 elétrons na última camada. Então, eu vou botar aqui, ó, os 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O outro átomo, exatamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O que acontece? Eles têm que chegar a 8, não tem? Cloro, os 2 átomos de cloro precisam chegar a 8. Se um perde e o outro ganha, um vai ficar com 8, ótimo, mas o outro vai ficar com 6. Não serve. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar esse elétron. O elétron, a gente representa dessa forma aqui, ó. Essa voltinha aqui. Esse elétron, ele vai passear tanto pela eletrosfera do átomo que ele tá, quanto pela eletrosfera do átomo vizinho. Por isso que a gente diz que ele passa a ter 8 elétrons. Não é que o elétron sai de uma eletrosfera e vai para outra, ele sai de um átomo e vai para outro. Mas ele vai e passeia pela eletrosfera de um átomo e pela eletrosfera do outro átomo. Ele vai e ele volta. A mesma coisa vai acontecer com o quê? Com este átomo aqui. Este elétron, na verdade. Ele vai passear pela eletrosfera desse átomo, vai pelo outro, vai por esse, vai pelo outro e assim vai. Ou seja, este meu cloro aqui tem 7 elétrons, mais essa volta do rosinha aqui que passeia pela sua eletrosfera. Então, 8 elétrons. Esse cloro aqui tem os seus elétrons, mais esse elétron aqui que é a voltinha azul que passa pela sua eletrosfera. 8 elétrons, 8 elétrons. Eles estão o quê? Estáveis. Tá? Você tem uma ligação aqui, ó, que eu represento pelo traço. Tá? A ligação covalente eu represento pelo traço, tá bem? E aí aqui eu tenho o meu compartilhamento de elétrons. Mais um exemplo, por exemplo, é do... Deixa eu ver aqui. Água. Oxigênio, oxigênio, hidrogênio. O oxigênio pertence à família 16. Se ele pertence à família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio só tem 1 elétron na última camada. Porque ele só tem uma camada e essa camada só tem 1 elétron. O que acontece aqui? O hidrogênio, para se estabilizar, ele não precisa ter 2 elétrons. Lembra, para se estabilizar, ele tem que ter a configuração do hélio, que tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio pertence à família 16, tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 2 elétrons. Só que ele não vai ganhar esses elétrons do hidrogênio, porque senão o hidrogênio vai ficar sem elétron nenhum. Eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar. Então, eu tenho o compartilhamento de 1 elétron do oxigênio para 1 elétron do hidrogênio. E aqui também eu tenho compartilhamento de 1 elétron do oxigênio para 1 do hidrogênio. Esse hidrogênio, então, passa a ter 1, 2 elétrons. Esse também, 1, 2. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele já tinha, 7 e 8, com os elétrons que estão sendo compartilhados com ele, tá bem? Então, aqui eu também tenho a minha molécula de água, que eu posso representar pelo tracinho, né? Ou a minha fórmula molecular, que é o H2O. Aqui a minha fórmula molecular é o Cl2. A fórmula molecular é o elemento e a quantidade que ele aparece na molécula, tá? Então, por isso que é H2O, que vem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa estrutura aqui com bolinhas, com os pontinhos, a gente chama de estrutura de Lewis. Lewis foi um cientista que se debruçou muito sobre o estudo de ligação química, principalmente sobre ligação iônica. Então, você tem aqui essa estrutura em que você coloca o símbolo do elemento e compontilhado a quantidade de elétrons da última camada, a gente chama de estrutura de Lewis, tá bem? Pessoal, o conteúdo dessa aula é um tanto quanto extenso, tá? Por isso que o vídeo está um pouquinho grande, mas eu vou recomendar fortemente que vocês leiam a apostila, tá? E além disso, também assistam um videozinho que eu vou colocar,
que tem uma simulaçãozinha dos elétrons passeando para formar a molécula. Eu acho que fica mais fácil a gente visualizar. Para encerrar essa aula, eu falei que eu precisava de vocês o quê? Que vocês conseguissem ler o diagrama de Pauli. Como é que eu leio o diagrama de Pauli? O que isso significa? Imagina que eu tenho um átomo qualquer, vou chamar de X, tá? Este átomo qualquer, que é o átomo X, ele tem, deixa eu ver, 16 elétrons. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Por que 3p4? Lembra que no P cabem 6 elétrons? Mas eu quero distribuir quantos elétrons? 16. Então aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 4, 16. Eu vou falar pra vocês no Zoom como é que a gente consegue montar essa ordem, tá? Pra essa aula não ficar gigantesca. Mas o que eu quero aqui? Que vocês, olhando para o diagrama, consigam perceber as informações que ele me dá. Quais são as informações que ele me dá? Ele me dá a última camada, quantas camadas esse átomo tem e quantos elétrons existem na última camada. Quantos elétrons esse átomo tem? Ele tem... Quantos elétrons não, perdão. Quantas camadas? Ele tem 3 camadas. Como é que eu sei que ele tem 3 camadas? Porque é o número que está aqui na frente, tá vendo? Uma camada, a camada 2 e a camada 3. A camada 3 é formada pelo subnível S e pelo subnível P. Quantos elétrons eu tenho na camada 3? 4. Com 2, 6 elétrons. Se eu tenho uma quantidade igual ou maior de 4 elétrons, o meu átomo vai tender a fazer uma ligação covalente, tá? 4 ou mais elétrons, ele vai tender a fazer uma ligação covalente, tá? Porque fica mais energeticamente favorável para ele, tá bom? É uma tendência, tá? E se eu tenho aqui, ó, 6 elétrons, então, imagina que eu tenho, deixa eu ver, o Y, deixa eu fazer a distribuição aqui que depois eu falo. 1s2, 2s2, 2p5. Pronto. Olhando aqui, ó, a minha distribuição, quantas camadas esse meu átomo tem? 2 camadas. Quantos elétrons ele tem nessa camada? 5. Com 2, 7 elétrons. Então, o X tem 6 elétrons, o Y tem 7 elétrons. Quantos elétrons ele tem no total? 7, 8, 9. Né? Somei tudo, descobri o total dele, tá? Então, aqui eu tenho 6 elétrons na última camada, aqui eu tenho 7 elétrons na última camada. Se eu quero fazer a ligação de X com Y, como é que eu faço? Estrutura de Lewis, de X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para estabilizar essa ligação, eu prometo que ela está terminando, o que eu tenho que fazer? X precisa de quantos elétrons? 2. Y só precisa de 1. Eles vão compartilhar um elétron. Mas agora, Y está completo. 7 com ele, com mais um que o X compartilhou, 8. Mas o Y só tem 7 elétrons. O X só tem 7 elétrons. O que vai acontecer? Um outro átomo de Y, com 7 elétrons, fará uma ligação covalente com X. Esse Y tem 8 elétrons, esse Y também. X agora também tem 8 elétrons. Que estrutura é essa? X, Y, 2. Uma ligação covalente, tá? Essa estrutura aqui de representação eu faço quando eu quero descobrir a estrutura de qualquer molécula, fazendo a distribuição com a estrutura de Lewis. Sabendo a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada, eu consigo prever, qualquer que seja o átomo, desde que ele obedeça à teoria do octeto,
como é que vai ser a molécula, como é que vai ser a estrutura que ele vai formar, tá? Então, de novo, pessoal, eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Vou colocar um vídeo que vai explicar melhor, vai dar para visualizar melhor ligação covalente e as propriedades dos materiais covalentes, tá? A gente se vê na aula do Zoom e façam os exercícios para vocês poderem já descobrir qual vai ser a dúvida de vocês, tá? Então, até daqui a pouco.